Olá, dando continuidade ao nosso curso de ArchiCAD, vamos então hoje falar sobre portas e janelas. Na aula anterior nós definimos nossas paredes do primeiro pavimento, hoje nós vamos inserir a nossa porta, nosso conjunto de portas e janelas, ensinando também a configurar as mesmas. Vamos então começar por nossas portas. Bom, como pode ver, temos aqui algumas janelas que, como a parede está em cima, nós não vamos ver. Então a gente vai para a folha de trabalho e faz uma cópia dessa planta apenas para podermos nos guiar com relação à localização dessas janelas. Ok? Note, ela já atualiza aqui, temos então nossa planta. Ok. Bom, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre portas, só que portas e janelas têm o mesmo menu. Então eu vou mostrar mais aprofundado em portas e depois eu mostro apenas as opções de janela, visto que as ferramentas de alteração são exatamente as mesmas. A única coisa que muda é que a janela ainda tem uma altura até o chão, no caso a altura de peitoril. A porta normalmente não, a menos que você por algum motivo, seja lá qual for, você precise colocá-lo que não seja na base da parede onde ela vai ser aplicada. Então, vamos lá. Primeiramente, escolhemos a nossa porta e temos aqui nosso botão de propriedades. Ok? Antes de mais nada, temos aqui chamado ponto de inserção, ou seja, da onde que a gente vai começar a desenhar a nossa parede. Se é da parede não, perdão, porta. Se vai ser do meio dela, se vai ser do seu canto esquerdo ou do seu canto direito. Temos aqui nossa definição de janelas. Vamos começar com 90. Altura com relação à cota zero, que inicialmente ela está vinculada à parede. Se você quiser, por exemplo, colocar 10 centímetros da base da parede, você pode colocar. Quanto que ela entra na parede. Marcadores, planta e corte, que é no caso o conjunto de canetas para cada tipo de representação, seja em corte ou em planta. Associado à parede, plano de abertura, a identificação do elemento, podemos chamar de P1, por exemplo. Você pode chamar, por exemplo, de não sei, PM, porta de madeira, PV, porta de vidro, enfim, do jeito que você se organizar melhor, do jeito que você se entender melhor no seu projeto, você pode classificá-lo. Classificação quanto ao elemento, trata-se de uma porta, e se ela e aqui a nossa categoria, como por exemplo, função estrutural. Se ela tem função estrutural, não. Se ela é interna ou externa, vamos começar com internas. E aqui não entra no caso existente, já que ela está vinculada à parede. Se você transforma a parede em construir, demolir o existente, ela vai automaticamente modificar. E aqui algumas informações sobre a porta ainda, como itens ligados à acústica, proteção contra fogo, enfim. Vamos então mostrar aqui. Vamos fazer uma porta do zero e depois eu mostro, volto mostrando todas as opções. Vamos então começar com porta de batente, nossa porta mais básica aqui nós temos. E vamos começar a definir. Vejamos, eu vou colocar uma porta de banheiro, então eu vou colocar uma porta de... Por mais que não tenha a dimensão de um banheiro para deficiente, vamos sempre começar a pensar desde agora nessa questão. Então vamos colocar uma porta de 80, que é o mínimo para que passe uma cadeira de rodas, ok? De largura, por 2,10 de altura, que é o nosso padrão. Temos então aqui a altura com relação à base da parede na qual ela foi aplicada e o quanto que ela entra. Vamos manter 0, ela vai se manter na base da parede mesmo. E no caso de uma parede inclinada, nós temos aqui sua representação, se ela acompanha a inclinação da parede ou se ela permanece vertical. Definições de porta. Vamos começar do primeiro item, perdão, aqui. Temos então aqui nossas dimensões da porta. Temos aqui o tipo de porta. Então, tipo de folha, nós temos sem grade, com grelha. Nós temos estilo 1, que é o que a gente vai usar, mas vou aproveitar e apresentar os outros. Nós temos
portas com detalhamento em baixo relevo, em alto relevo. Você tem aqui essa diferença no design dela, a quantidade desses relevos que nós temos nela. Você tem portas com viseira, com arco, bandeira. Note, é uma infinidade de portas. Cuidado para não acessar o item favoritos achando que é a biblioteca de portas. No item favorito você tem uma minoria da infinidade que a gente tem aqui de possibilidades com relação a modelos que a gente pode usar. Bom, definido qual vai ser a nossa folha, nós podemos definir então qual vai ser a nossa maçaneta também. Ok? Lembrando também da acessibilidade, vamos usar um em que você possa abrir mesmo se não tiver tanta força na mão assim. Tipo de abertura, duplo sentido, não sei se vocês vão lembrar, em alguns restaurantes se usa muito isso, a porta que abre em duplo sentido, em que você não precisa parar para abrir a porta. Digamos que você está com a mão ocupada, você simplesmente empurra a porta e ela vai abrir nos dois sentidos, ou no sentido só, e é isso que a gente vai manter. Rebaixo samblado, vamos manter aqui nosso batente. Nível de detalhamento em 3D, detalhado, e isso aqui é importante, em 2D, sensível à escala. Você pode escolher uma dessas escalas, digamos que você está trabalhando na escala 1:50, se você quiser trabalhar preferencialmente com ela, você pode, mas eu gosto de deixar sensível à escala porque ela modifica o seu nível de detalhamento de acordo com a escala que você escolheu para representar o seu desenho. Eu vou mostrar isso posteriormente, ok? Aqui nós definimos a largura do nosso alisar. Então eu vou, só para mostrar como é que modifica, 5, ou seja, ele considera que todos esses aqui têm que ser iguais. Então você tem a indicação da largura do mesmo, porém em apenas um campo você modifica, correto? Então o que temos aqui então, agora nós temos a espessura da nossa porta, vamos colocar 3. Nós temos a espessura de toda a estrutura dela para prendê-la à parede, vamos manter 12. E quanto que ela entra? Em 1. Ok, aqui está tudo certo. Ventilação natural, o que que é isso? Se a gente marca essa caixinha, a gente insere a opção de colocar um detalhe que vai permitir uma ventilação maior sobre aqui na parte superior dessa porta. Ok, então a gente define o seu tamanho e basicamente o vento faz esse caminho aqui e entra pela sua porta. No caso aqui a gente não vai usar, vamos manter uma porta normal. Próximo item, nós temos novamente o estilo da nossa porta. Já escolhemos então a nosso estilo número 1. Se eu tivesse escolhido qualquer outro desses, eu poderia mudar, por exemplo, largura da moldura, com relação à grelha, painéis, enfim. Vamos manter o nosso aqui. Com relação à maçaneta, nós podemos definir a sua altura e a sua posição, ou seja, quanto que ela afasta da parede. Vamos manter aqui a 1 metro de altura e 5 da parede. Novamente aqui temos a nossa porta, o tipo de abertura, se preso na lateral e qual o seu ângulo de representação em 2D. Você pode colocar ela abrindo a 95, você pode 95 não, desculpa, 45, 90 como está aqui. Temos aqui então o tipo de representação em 2D, ou seja, se eu clico nessa caixinha e escolho, eu posso ter a representação reta, que na verdade pode-se dizer até que é errada, porque se você tem um elemento localizado mais ou menos nessa proximidade da porta e você não tem o arco desenhado, você não tem a real noção se ele vai colidir, se a porta vai colidir com esse elemento ou não. Então, o ideal é você não usar nem a indicação do eixo e nem a reta, e sim o arco. E aqui você escolhe qual tipo de linha você quer usar para definir o mesmo. Você pode usar uma linha contínua e colocar numa cor cinza, ou você pode usar uma linha tracejada de repente. Segundo a norma, a gente tem que usar a linha contínua. Então é isso que eu aconselho a fazer aqui. Ok. Essa abertura daqui, ela aparece em vista. Você escolhe qual é a caneta que você vai usá-la. E você pode simplesmente tirá-la também, porque se ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer também em 2D. Perdão, em 3D. Bom,
na aba atributos do modelo, nós basicamente trabalhamos com a questão das texturas, ok? Temos também como escolher aqui sombras, se quisermos em 3D, e aqui qual o nosso material. Clicando em cima dessa janela, nós temos aqui desde tintas até materiais como pedras, tijolos, madeiras, que vamos utilizar na nossa porta. No caso até de outros itens como terreno, nós podemos usar, por exemplo, relva verde como grama e terra, enfim. Definimos então aqui nosso material. Com relação à maçaneta, temos aqui o nosso material aço inox e as canetas que representam nossos elementos também na nossa porta, do batente e da folha, ok? Bom, abertura na parede. Então nós temos espessura anterior. O que é isso? Basicamente a gente decide se ela permanece alinhada como está nessa figura e como foi o que a gente escolheu, ou se ela vai ter alguma reentrância, e tendo alguma reentrância definimos nessa janela, digamos uma reentrância de 10, por exemplo. Definimos aqui, temos então reentrância, espessura anterior. Note sempre que a figura ao lado mostra como seria a sua representação em 2D. Então nós temos espessura anterior negativa, vão oblíqua, ombreiras e de viés, vãos ombreira histórico, parede e face do vão pessoal, ou seja, você define todas essas questões aqui. Então vamos manter a porta usual alinhada com a nossa parede, e aqui nós escolhemos fechamento tradicional, tipo de fechamento, perdão. Se é sem fechamento, fechamento tradicional, pré-fabricado, fechamento variável, exibir argamassa, ok? Aqui abaixo temos sob medida das aberturas, no caso de você escolher qualquer um desses itens. Novamente temos aqui os tipos de reentrância, ele pede para você mostrar, ele te dá a opção de você escolher 2 vezes, no caso, aqui é mais simples, é só você escolher qualquer uma delas, ela automaticamente já se modifica e você só tem que mexer na profundidade. Tipo de fechamento, sem fechamento, já tínhamos escolhido, agora aqui a gente está desmembrando o que ele tinha mostrado mais condensado anteriormente. E aqui no caso da gente optar por colocar um arco em alvenaria, é aqui que nós definimos eles. No caso, um arco reto, ou seja, um acabamento em alvenaria reta em cima da porta. Você pode ter, note, sempre que você escolhe uma das opções, ele te dá uma prévia de como vai ficar. Aqui. No nosso caso, a gente não vai usar nenhum arco, então não entra aqui essa questão. Novamente sobre arcos, e aqui a nossa guarnição, ou seja, nossa soleira, perdão, aqui a guarnição é com relação ao alisar, se externo ou interno, ok? Então o que a gente vai escolher? A gente pode usar uma persiana, a gente pode usar uma soleira ou peitoril ou somente a soleira. Vamos optar por somente a soleira. Dentro das opções de soleira, nós temos a soleira normal, estendida e estendida para ambos os lados. Vamos usar a nossa normal, ok? Então aqui, temos novamente as opções de estendida e normal. Temos aqui a espessura da nossa soleira. A soleira ou peitoril nós não escolhemos. Aqui no caso nós temos a guarnição externa, como já tínhamos definido, com a nossa espessura de 5, interna também. Se quisermos usar persianas, temos todos esses modelos, não é o caso do nosso. E aqui temos novamente o material da nossa soleira, podendo ser em madeira ou em pedra. E por fim nós temos
a questão do nosso conjunto de canetas. Então, o que nós temos aqui? Tipo de trama para o símbolo em planta da nossa porta. Vamos então utilizar aqui portas e janelas, trama de preenchimento. Nenhuma caneta de fundo, queremos que fique vazia, apenas o seu contorno. Temos aqui então o contorno da nossa porta. Vejamos aqui. Trama de preenchimento. Caneta fundo de trama aqui. Sobre o arco nós não estamos usando. Apenas aqui na questão da soleira. Trama de corte. Aqui no caso não é a caneta de corte, mas sim a trama quando ela estiver mostrando o interior dessa guarnição. Espaçamento mínimo para nossa porta. E por fim nós temos então aqui a listagem da nossa porta, onde podemos colocar o custo da mesma, o fabricante, alguma nota e comentário, localização como, ou seja, você pode colocar aqui nome do quarto, o número do quarto, depende de como você vai identificá-los, alguns acessórios que você tenha colocado, o envidraçado, enfim, uma série de detalhes que vão te ajudar a fazer, inclusive no final, o orçamento do seu projeto com os dados dessa porta. Ok? Temos aqui então, por fim, planta e corte. Marcadores, se for o caso de você usar algum marcador para identificar a sua porta. Nós temos aqui a definição dos textos que vão ser utilizados nelas. Opções de marcador, se ligado, deixa eu diminuir aqui, aumentar aliás. Se ligado à identificação da porta ou não, se mostrar os tamanhos da porta. Geometria do marcador, se em círculo, retangular, diamante, oval. Textos pessoais da porta, você pode identificar a sua porta por meio de siglas, identificação da sua porta como um todo aqui. Texto do marcador, basicamente você escolhe sua caneta. E representação 2D também. Aqui são as definições dos marcadores. Ou seja, você começa com geometria e você escolhe. Note, se você escolhe aqui um desses itens, ele já te dá uma prévia de como vai ficar. Ok? E aqui você tem posição do marcador, unidade de medida, se você vai mostrar identificação ou não, mostrar peitoril, valor medido, no caso de uma porta corta-fogo, aqui você define quais são as suas especificações. E marcador de textos e dimensões, aqui você escolhe suas canetas. Por fim, chegamos à categoria da nossa porta que tínhamos mostrado no início. Temos então a porta, chamando aqui, digamos, PM01. Ok. Se ela é estrutural ou não, se ela é interior ou exterior. Ok. Vamos então aplicar essa porta.
Acabei aplicando no lugar errado, que ela na verdade é do banheiro. Ok. E no próximo vídeo nós vamos continuar a colocar nossas portas e janelas e vamos mostrar as opções de modelo de portas e janelas que temos. Até o próximo vídeo.